Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos sabem que nós temos aos domingos, nesses últimos domingos, nessas últimas semanas, meditado a respeito das cartas do apóstolo João a igrejas, ou às igrejas, não é? Que se encontra lá no livro do Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no livro do Apocalipse. Nós já estudamos as cartas enviadas à igreja em Éfeso, já estudamos as cartas enviadas à igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje nós leremos lá no capítulo 3, a carta que foi enviada à igreja de Sardes, ou a igreja localizada em Sardes. Todos abriram? Obrigado, pastor Beto. Todos abriram? Amém. Amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Nós fazemos uma oração simples, mas uma oração de entrega a Deus nesse momento, e mais nesse momento do culto. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, de poder meditar na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque isso é fruto da tua misericórdia e do teu amor para com as nossas vidas. Que eu diminua e que somente tu cresças, que eu nada fale de mim, e que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja somente proveniente de ti, porque esse púlpito é teu, essa igreja é tua, a palavra é tua, esse povo é teu, esse instrumento aqui que vos fala, que vos clama, Senhor, que vos implora pela tua presença, também é teu. Usa-me segundo a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do nome do teu Filho. Amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, certamente alguns de vocês já devem ter ouvido a expressão parece, mas não é. Certamente, se eu perguntar aqui quem já ouviu a expressão parece, mas não é, todos, absolutamente todos, levantarão a mão. Essa expressão, ela surgiu nos anos 80, ela era propagada na TV como marketing, como slogan publicitário de um shampoo, né, que era para caspa. E esse produto, esse shampoo que era para caspa, ele tinha cheiro de remédio, tinha uma embalagem parecida com remédio, era para um tratamento de caspa, né? Portanto, se é para um tratamento, é um remédio, mas a propaganda insistia em dizer que não era. Então, né, dizia lá, shampoo tal, parece, mas não é. Parece, mas não é. E é interessante, porque eu meditando nesse texto, meditando nessa palavra, me preparando para ser o menino de recado de Deus, o office boy de Deus, né? O garoto que faz ali leva um recado ali, moleque, né? Aí o cara que vai, né, sou eu nessa noite, né? E sempre que eu me deparo diante dessa responsabilidade, parece que é a primeira vez que eu tenho que ministrar. É impressionante.
não é? Me dá ansiedade, eu fico nervoso, eu fico ansioso, porque para mim não há nada mais sério do que ter que ministrar a palavra de Deus, do que você ter que dizer, e isso é da parte do Senhor. E é interessante porque enquanto eu meditava a respeito disso que eu tinha que dizer, eu pedi ao Senhor que me falasse, né, que me colocasse as palavras certas, eu fiquei meditando, eu lembrei dessa propaganda, porque quando eu li esse texto, que nós leremos daqui a pouco, quando eu li esse texto, eu me lembrei imediatamente, eu não sei porquê, dessa propaganda do parece, mas não é. E aí, quando eu me lembrei dessa propaganda, eu entendi que, apesar de ser algo inusitado, algo, não é, fora do padrão, era uma palavra de Deus para mim. Era a palavra de Deus para nós, porque existe hoje um forte movimento nos veículos midiáticos, na TV, nas rádios, né, que esse movimento se parece com a igreja. E ele é dirigido por homens que parecem pastores. E eles anunciam algo que se parece com o Evangelho, mas não é. Mas não é. É interessante porque o principal, o carro-chefe, o principal mote, o tema, é: venha como estás e fique como queira. Quando eu digo que parece com o Evangelho, porque de fato o Evangelho nos convida, ele diz: venha como você está. O dia que eu me converti, ou melhor, no dia que eu tomei a decisão, né, numa tarde de sábado, aproximadamente ali às 14 horas, depois de muitas lágrimas, e depois de quase um ano lendo a palavra, meditando, eu disse: realmente, né, eu, naquele momento, naquele dia, naquela tarde, eu entendi que o Senhor estava me chamando como eu estava, imundo, carregado de culpas, carregado de pecado, de dores, de mágoas, com um monte de defuntos dentro de mim. Minha boca era um sepulcro aberto. Mas eu entendi principalmente que eu estava indo como eu estava, mas para me tornar aquilo que o Senhor queria. E esse evangelho que é propagado por esse movimento que parece igreja, dirigido por homens que parecem pastores, anunciando algo que parece o evangelho, eles dizem: venha como está e fique como você quiser. Fique como você quiser. Sinta-se à vontade. É o evangelho ao gosto do freguês. E semana passada, quando o pastor Alberto ministrava acerca da carta da igreja escrita a Tiatira, ele nos falou sobre a necessidade de avaliarmos e reavaliarmos a nossa espiritualidade. Corrigir, nos consertar. E eu reafirmo isso. Reafirmo. E trago à memória mais uma vez aquilo que ele também disse. O aferidor da nossa fé é isso aqui. Então eu não posso ficar como eu quero. Eu não posso caminhar como eu desejo. Existe um balizador. Existe um balizador. Existe um aferidor da minha espiritualidade. E existe um filtro. E o filtro é a cruz do Calvário. Aquilo que
passar pela cruz, aquilo que eu colocando diante de Jesus, aquilo que eu colocando diante da obra da cruz, passando, eu recebo. É Evangelho. Aquilo que a cruz retém, pode chamar de qualquer coisa. Eu gosto de chamar, gosto de perturbando, brincar, dizendo assim, é macumba para crente. Macumba para evangélico que desconhece a palavra. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 1. No capítulo 3, você vai entender que tudo que eu disse até agora tem muito a ver com o que nós vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram nas suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou que o Espírito diz aos que ouvem a palavra. Sardes era uma cidade que ficava ao sul de Troia, mais para o interior da Ásia. Éfeso ficava ali mais na região litorânea, as demais igrejas ficavam mais recuadas, e Sardes ficava bem ao interior, cerca de 450 quilômetros para dentro, um pouco distante. E ela que foi capital da antiga Lídia, no período de Jesus, no período do primeiro século, período em que essa carta ou esse livro foi escrito, ela era uma província do Império Romano. E por causa da sua geografia, por causa da sua localização, por ela ficar num ponto alto, uma região muito para dentro, cercada de colinas, ela era tida como uma cidade quase que intransponível. E nessa cidade havia riqueza, abundante riqueza, de ouro e de prata. Era tamanha riqueza que havia um rei chamado Creso, e que quando alguém queria ter parâmetro de riqueza material, dizia, é tão rico quanto Creso. Era o rei, foi um dos reis de Sardes. Hoje, Sardes ela é mais conhecida como Sardes, situada na região, é uma cidade, uma província, na região onde hoje é conhecido como o país da Turquia. Um país rico, desenvolvido. E é interessante que lá em Sardes, nesse período, além da abundância da riqueza material, havia também uma população que vivia bem, uma população que tinha saúde. Havia lá um rio, naqueles dias, o rio Pactolus, que as águas desse rio eram tão ricas, tão saudáveis, que eram tidas como indispensáveis à saúde
das pessoas. Era conhecida essa cidade por sua riqueza, por sua ostentação. E essa igreja, a de Sardes, assim como a igreja de Filadélfia, das 7 igrejas que receberam cada uma a sua respectiva carta, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, ou a carta que foi destinada a Sardes e a carta que foi destinada a Filadélfia, foram as 2 cartas onde houveram as mais duras repreensões. Os irmãos ainda terão a oportunidade de chegarem, eu espero todos aqui a ouvirem a mensagem que será ministrada acerca da igreja de Filadélfia, mas eu queria que você acompanhasse comigo, voltando só um pouquinho, para você entender, porque quando você leu esse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, você percebe que não há um elogio, não há há uma observação apenas. Há uns poucos aí no meio de vocês que ainda mantêm as vestiduras brancas, puras, imaculadas. Trabalhem para a conservação destes, porque senão nem estes escaparão. Veja comigo, lá no capítulo 2 de Apocalipse, acompanhe comigo, por favor, o versículo 2 e 3 do capítulo 2, que é a carta que foi escrita a Éfeso. Lá diz assim, no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, não o sendo, e achasse-os mentirosos, e tens perseverança, e suportasses prova por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Avance um pouco mais, por favor, até o versículo 9, do mesmo capítulo, e você vai ver que na carta que foi escrita a Esmirna, lá o Senhor diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a tribulação, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Agora avance um pouquinho mais, e você vai ver que no versículo 13, na carta que foi escrita a Pérgamo, também há um elogio. Lá no versículo 13, o Senhor diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e que não negastes a minha fé. E ainda, nos dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Se você avançar um pouquinho mais ainda no versículo 19, na carta à igreja, escrita à igreja de Tiatira, você vai ver que o Senhor diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Perceba que todas as cartas que foram escritas às igrejas antes da igreja de Sardes, elas receberam elogios. Elas foram repreendidas, sim, havia ali razões para serem repreendidas, mas havia também razões para elogios da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes, essa igreja localizada numa região rica, frequentada por um povo abastado, tranquilo, sadio, não havia nenhum elogio a ser feito a essa igreja. Não havia nenhum comentário positivo que o Senhor pudesse fazer, dizendo que eles tinham mantido a fé, ou eram fervorosos, ou eram fiéis. Nenhum. Ou sofriam tribulação, eram perseverantes, nada, nenhum. A única observação que o Senhor faz é ser vigilante. Lembra-te, porque lá no versículo 4, ele afirma: tens ainda umas poucas pessoas que não se contaminaram.
Esse primeiro versículo do 3º capítulo, eu quero e reforço a explicação. A gente tem batido no ensino, batido nessa tecla necessária, porque como o próprio Jesus diz, está escrito, está registrado no versículo 3 do capítulo 15 do Evangelho de João: vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. É a palavra do Senhor que nos limpa, que nos santifica, que nos restaura, que nos corrige. Só que tem que haver quem anuncie essa palavra. E no caso das igrejas, esses espíritos, mais especificamente descrito aqui no versículo 1 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes se escreve essas coisas que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos de Deus são os pastores dessas igrejas. São os pastores responsáveis pelas ministrações àquelas igrejas. Não são outros. Se você for até o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e será escrito lá: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Então não há aqui nenhuma coisa oculta, nenhuma coisa misteriosa. Deus não é 7 espíritos. Ele tem o controle dos 7 espíritos. Ele tem o controle dos líderes daquela igreja. É isso que ele estava dizendo. Bem como ainda hoje ele tem o controle de cada líder de cada igreja. Bem como ele tem o controle das 7 estrelas. Essas 7 estrelas que o Senhor tem nas mãos são essas 7 igrejas que deveriam e devem reluzir a luz do conhecimento do Senhor, das obras do Senhor. A estes ele tem nas mãos. É essa afirmação que o Senhor começa dizendo, começa narrando: eu tenho a estes na minha mão. Ouve o que esses têm dito. Ouça o que esses têm dito. E ele continua. Na parte B do primeiro versículo, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. E ele diz isso, ele afirma isso. Ele está dizendo: Sardes, eu conheço as tuas obras, e eu sei que tu segues apenas uma liturgia, uma rotina formal, engessada, enfadonha, sem reluzir o esplendor sobrenatural de Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 10, e você vai ver que esta não é a primeira vez que o povo de Deus estava sendo repreendido. Essa não era a primeira vez que o povo de Deus estava sendo exortado, chamado à razão, trazendo à memória da necessidade de viver uma fé genuína. A igreja de Sardes estava sendo repreendida como um dia foi repreendido o povo judeu, o povo hebreu, nos dias de Isaías, mais ou menos 850 anos antes dessa carta que nós lemos de Sardes, escrita a Sardes. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 10, Isaías, inspirado pelo Senhor, diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. E Sodoma não é a cidade de Sodoma, mas ele está comparando o povo dele, o povo hebreu, ao povo de Sodoma. Ele diz: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Me respondam, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a mim, quando compareces diante de mim, eu pergunto: quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso de vocês é para mim abominação.
E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas das luas novas, as vossas solenidades, a minha alma se aborrece. Já me são pesadas. Eu estou cansado de irá sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, as mãos, eu escondo de vós os olhos, sim. Quando vós multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de pecado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. É aquilo que Isaías em Mateus, capítulo 15, versículo 3, parafraseando Isaías 29, 13, Jesus disse: vocês louvam a mim com os lábios, mas me negam com o coração. Com a sua boca, vocês me glorificam, mas o coração de vocês está longe, muito longe. O anjo escrevendo a igreja de Sardes diz: vocês se ajuntam, vocês congregam uns para os outros. Essas obras não são bem vistas aos meus olhos. Eu não as aceito. Eu não a conheço. Eu não a reconheço. Dois homens no Antigo Testamento, os filhos de Arão, Abiú e seu irmão, resolveram, num momento de louvor, de fervor, de emoção, de mover a congregação ali reunida, o fogo de Deus, a presença do Senhor naquele lugar, eles resolveram acender os incensos com um fogo que não tinha sido o fogo da presença de Deus, o fogo providenciado pelo próprio Deus, e eles morreram ali naquele mesmo instante, porque trouxeram ao Senhor algo que não era proveniente do próprio Senhor. Em outras palavras, Deus só aceita a oração que Ele mesmo promove. Deus só aceita a adoração que Ele mesmo instiga. Então, quando você se reúne, quando você congrega, quando você se ajunta, que seja o Senhor. É isso que o anjo está dizendo aos habitantes, aos congregantes de Sardes. E ele continua, ele diz lá no versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Diz mais: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Com pouquíssimas exceções, o Senhor recebia aquela adoração da igreja de Sardes. Com pouquíssimas exceções. Ele diz: olha, ainda aí, no meio de vocês, aqueles que estão resistindo, trabalhe por esses, labute por esses, para que nem mesmo esses padeçam. Com poucas exceções, a comunidade de Sardes, em outras palavras, ela estava apoiada na hipocrisia. E existe uma visão romântica do amor de Deus, uma visão romantizada que, infelizmente, irá mandar muitos para o inferno, de que o amor de Deus pode ser tratado de qualquer forma e é permissivo a qualquer coisa.
a qualquer coisa. O amor de Deus é uma coisa qualquer, e não é bem assim. Porque Jesus, que amava a muitos, com certeza amava Pilatos, amava Herodes, a Caifás, mas não comungava com eles. Antes, quando Jesus entrou no templo, todos aqui sabem da história, desceu o malho. Em outras palavras, desceu o rei naquela galera que estava lá. Foi pau. Por amor. E por amor à sua obra, ou o amor à obra do Senhor, ele foi consumido. E é interessante que, quando eu leio um texto como esse, eu vejo que a comunidade que deveria resplandecer a glória de Deus, o sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus, cultuava, vivia sua caminhada, sua trajetória, somente baseado no ritualismo frio, vazio, hipócrita. E se tem uma coisa que o Senhor abomina, é a hipocrisia. Havia, sem sombra de dúvida, um descompromisso total com os projetos de Deus. As pessoas iniciavam em Sardes os seus trabalhos, mas paravam no meio do caminho, abandonavam, começavam outro e não concluíam. Descompromisso total. São essas obras. O Senhor diz: eu conheço todas delas. Nenhuma delas me agrada. Nenhuma dessas obras. Nenhuma dessas obras. As motivações, as suas motivações, povo de Sardes, estão completamente distantes das motivações reais, daquilo que eu desejei sempre para cada um de vocês. E a primeira lição que um texto como esse me traz é que nós não podemos viver uma vida, uma caminhada baseada na aparência. Não parece, mas não é. Se veste como crente, fala como crente. Olha o tamanho da Bíblia do crente. Está debaixo do braço. Parece crente, mas não é. Não viva uma vida de aparência, porque você pode enganar muitos por pouco tempo, pode enganar poucos por muito tempo, mas você não pode enganar a si mesmo, muito menos a Deus, em tempo nenhum. Você não pode se enganar. Você conhece as suas motivações. Você, examinando-se, sabe exatamente como você está. E a primeira lição dessa noite é: não viva uma vida de aparência. Não viva. Não viva uma fé de aparência. Isso é condenável aos olhos de Deus. Porém, como eu disse em Sardes, lá no versículo 4, você pode acompanhar comigo, o Senhor diz que lá, contudo, há umas poucas pessoas que ainda não se contaminaram e andarão vestido de branco com o Senhor, pois são dignas. Havia, porém, ainda no meio daquela comunidade, uns poucos que não profanaram a si, a exemplo de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael. Esses homens que no cativeiro da Babilônia, você depois pode ler Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8, você encontrará a história desses homens. Esses homens que, diante da oferta do rei da Babilônia, diante do convite daquele senhor, o versículo 8, lá do capítulo 1 de Daniel, diz que resolveram firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Eles resolveram não se contaminar com aquilo que não era do Senhor. Da mesma forma, havia em Sardes uns poucos assim. Eu espero, eu creio, esse é o desejo sincero do meu coração, que muitos tenham em Sardes naquele dia, no dia que essa carta foi lida, ou naqueles dias em que aquela carta, essa carta que hoje nós lemos, naqueles dias em que aquela carta estava sendo lida, relida, ministrada àquele povo, eu espero profundamente que aquele povo tenha buscado, ousado corrigir-se, ajustar-se, alinhar-se, conformar-se com o padrão. Eles já tinham, assim como nós temos, o filtro. A cruz do Calvário estava lá como exemplo. Estava lá como filtro. Para fazer passar somente aquilo que vinha da parte do Senhor. E eu espero, sinceramente, de todo o meu coração, que eu e você desejemos, assim como pregou, assim como convidou o pastor Alberto semana passada, enquanto ministrava a respeito de Tiatira, não se contaminar. Não é à toa, preste bem atenção no que eu estou dizendo, não é à toa que o Senhor tem falado isso repetidamente nesses dias. É porque, como eu disse no início dessa conversa, no início dessa mensagem, há um movimento forte, que se parece com uma igreja, liderado por homens, que se parecem com pastores, anunciando uma coisa, algo, que se parece com o Evangelho, mas não é. E que contaminam a muitos, contaminam a alma de muitos. E ai destes. Ai destes. Porque o Senhor diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. O Senhor irá requerer o sangue de cada um desses, que se perderem, que se desviarem, que se decepcionarem com o Evangelho, com a fé, por causa desses homens. E o desejo no meu coração é que eu e você jamais nos deixemos contaminar, e que se, e somente se, isso ainda assim acontecer, lembremos do que o apóstolo João escreveu lá na sua primeira epístola: filhinhos, eu vos digo essas coisas para que não pequeis, porém, se pecardes, lembrem-se, vós tendes advogado justo, fiel, junto ao Pai, Cristo Jesus. Se eu e você, por um só instante que seja, nos contaminarmos, que olhemos imediatamente, ao sermos advertidos pelo Senhor. Olha, Davi, dia desse eu conversava com a minha esposa no carro, a gente dirigindo, eu não me lembro para onde a gente ia, e eu comecei a falar para ela, não é? Eu relendo ali esses dias o Evangelho de Mateus, Marcos, voltei a reler o Evangelho em Lucas, e ali eu lendo ali, eu disse: glória a Deus que o Senhor enviou o seu Filho, para ele sim ser o nosso padrão, a nossa referência. Porque quando eu olho para Davi, eu disse: meu amigo, que camaradazinho difícil. Que camaradazinho difícil. Camarada traiu o melhor amigo com a mulher do camarada, pegou a mulher do cara, depois matou o cara, e esse camarada consegue ser o homem segundo o coração de Deus. E eu me questionava, eu disse: como isso é possível? É possível porque eu e você somos exatamente iguais a Davi. Adulteramos, matamos, roubamos. Ainda hoje. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Há vários Davis aqui. Há um Davi que vos fala. Mas há sobre o Davi que vos fala, e há sobre os Davis que nos
estão aqui presentes, todos, a misericórdia e a graça de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para Davi, eu disse, rapaz, ele não tem nada para que eu possa usar como referencial, a não ser o fato que, no dia que o profeta Natan disse para ele, você pecou, camarada. Você pisou na bola feia com Deus. Acorda para a vida, Davi. Davi imediatamente ajoelhou-se diante do Senhor, diante do profeta, e disse, Senhor, eu pequei. Eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. E Davi chorou amargamente por cada um dos seus pecados. E eu espero que se, e somente se, quando nós pecarmos, nós possamos, assim que o Espírito Santo do Senhor nos incomodar, imediatamente após pararmos o que estivermos fazendo e reconhecer que pecamos e que pecamos diante da presença do Senhor, e clamemos imediatamente pela misericórdia dele, para que ele não nos permita continuar contaminados. Não venhamos a de forma alguma tornar profano novamente aquilo que o Senhor santificou, porque o Senhor santificou a tua e a minha vida. E que jamais você e eu nos contaminemos. Essa é a segunda lição. Essa é a segunda lição que esse texto me traz. É a segunda e última lição. Porque o Senhor, ele finaliza essa carta dizendo que ao vencedor, a este será vestido de vestiduras brancas, e de modo algum terá seu nome apagado do livro da vida. Do contrário, o Senhor confessará a mim e a você, a cada um de nós, no dia do juízo, e ele virá. Então, se você ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, faça um favor a você e a Cristo Jesus. Não professe falsamente uma fé. Porque a fé, ela não é algo formal, meramente ritualístico, mundano, político ou profano. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus.